Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Stock de hoje, atualização em tempo real de tudo que acontece no mercado nacional e internacional. Eu sou o Gabriel Monteiro, vou lhes acompanhar até as 2 horas da tarde, horário de início de nosso caríssimo BMC Market com Alexandre Cabral, Alan Gani, Felipe Nascimento. Vão discutir todos os temas importantes para o nosso mercado. A semana está agitadíssima, tem bastante coisa para acontecer ainda entre hoje e sexta-feira. No entanto, hoje a agenda está esvaziada, aquela calmaria antes da tempestade. Poucas divulgações no dia de hoje, no entanto, ainda uma semana bem agitada. O mercado ainda está se preparando para receber tantos os dados empresariais, ali os balanços operacionais das companhias lá nos Estados Unidos. Big Techs começam a divulgar os seus resultados nesta semana, especificamente na quarta-feira. Também temos PCI, dados ali de inflação, dados também do PIB norte-americano, são muito importantes para entendermos toda essa dinâmica global que acontecerá com a economia do país e, claro, impactando toda a economia global. Então, semana agitadíssima para o nosso mercado financeiro. Hoje está um pouquinho mais calminho, o pessoal está tirando pé, não está nem indo muito para lá nem muito para cá. A gente tem um dia praticamente de estabilidade aqui para o Brasil e também para outros mercados internacionais. Só porque eu falei, o Ibovespa agora cai 0,44, cai ali próximo de 0,15%, 0,20% até o começo do nosso programa. No entanto, ainda nessa mesma métrica, é importante ressaltar que nós perdemos os 104 mil pontos. Neste momento, 103.924, continuando, dando continuidade àquele movimento de correção, aquele movimento negativo do Ibovespa, depois de uma forte valorização nas últimas semanas. Nós tivemos um pregão muito positivo, nós atingimos os 107 mil pontos depois da divulgação do IPCA, que veio melhor do que o esperado. A inflação ela veio mais otimista do que nós esperávamos e nesta semana também teremos a divulgação do IPCA. No entanto, IPCA 15 já referente aqui ao mês de março. Então temos aí um mês de março, um mês de abril, gente, mês de abril, pelo amor de Deus. Então temos um momento de análise, um momento de cautela, de aguardo. Ainda tem muito dado a ser divulgado, dados importantíssimos para nós entendermos a saúde da economia global e, claro, tomarmos as nossas decisões de investimento. Nossas decisões, eu me refiro, claro, ao mercado financeiro. O mercado financeiro está um pouco mais cauteloso no dia de hoje. Vocês podem perceber aqui, ó, 0,43 de movimentação, mesmo com o Vale caindo bastante. Vale 3,62% de queda para Vale, uma das maiores quedas do Ibovespa. Não é uma das maiores, no entanto, ali é absoluto, no entanto, em volume, nós temos 1 bilhão já negociado para Vale 3,62%. Importante ressaltar que o Ibovespa hoje está com um volume um pouco abaixo da média. Até este momento foram negociados 8 bilhões 280 milhões de reais. Então, pouca movimentação, pouca negociação, no entanto, o que está sendo negociado para Vale está sendo negociado bem abaixo do preço de fechamento lá da última quinta-feira, do último pregão aqui para o Brasil. Então Vale está fazendo preço negativo e do outro lado nós temos Petrobras pesando para cima, 1,39%. E é importante destacar que BBAS3, Banco do Brasil, está revertendo o movimento positivo do começo do dia. Nós estávamos ali ganhando 0,6, 0,7 até pouquíssimo tempo atrás e agora a BB está próximo da estabilidade, se não no negativo. Então está indo de um lado para o outro. Banco do Brasil está indo aqui, ó, 0,05% de alta, no entanto está visitando também em alguns momentos esse nosso lado negativo. Para o restante do planeta, lembrando, destaque da semana, PCI lá nos Estados Unidos, dados de inflação e também o PIB serão divulgados na quinta e na sexta-feira. Na quarta-feira teremos a divulgação de algumas das principais companhias de tecnologia lá dos Estados Unidos, lembrando os balanços trimestrais. Ponto para ficar de olho, hoje nós tivemos a divulgação do resultado operacional de Coca-Cola, que veio acima das projeções do mercado, veio acima do que era especulado pela maioria dos acionistas. Então, notícia positiva. Os dados nessa temporada de balanço dos Estados Unidos estão majoritariamente surpreendendo para cima, se não muito fortes, acima das especulações do mercado. E quando vem acima, claro, o mercado reage de forma positiva, pelo menos para essas ações especificamente. Quarta-feira teremos Microsoft,
Alphabet, que no caso é o Google, só tem esse nome aí da companhia especificamente, mas claro, é responsável pelo Google, e Meta responsável pelo Facebook. Então Meta, Alphabet e Microsoft divulgarão na quarta-feira. Você vai ter acesso aí a todos esses dados aqui na programação da BMC News e também em todas as nossas redes sociais, no nosso portal de notícias e também aqui no nosso canal do Telegram e na nossa comunidade do WhatsApp. Então estamos em todos os lugares para você que quer ter a completude do conteúdo produzido aqui sobre o mercado financeiro pela BMC News. Nos acompanhe em todas essas redes. Então a programação aqui da BMC News ao vivo, não deixe de acompanhar, mas também a comunidade do WhatsApp, o canal do Telegram, que estarão aqui na descrição. Só clicar no link, é gratuito. Então, para você se inscrever, para ter acesso a essas informações em tempo real, totalmente de graça, totalmente gratuito. Tem uma equipe aqui dedicada a fazer essas atualizações. E na quarta vamos ter ali as divulgações desses resultados que estarão sim lá nos nossos canais, tanto no Telegram quanto no WhatsApp. Lembrando também PIB e PCI no final da semana. Para a Ásia nós tivemos aí um movimento um pouco mais negativo, tem muito receio ainda se a China vai conseguir se recuperar ou não, então nós tivemos aí uma queda bem interessante para Xangai, 0,78. É difícil a gente ver as bolsas na China caírem tanto, 0,78 para Xangai e 1,17% para a SZSE Component, ambos esses índices relacionados, referentes ao mercado chinês. Nós temos Nikkei 225, que foi um dos únicos índices que fechou no positivo, 0,1% de alta. Não foi lá muito positivo, mas sim em dissidência com o restante do mercado. Nós tivemos Hang Seng fechando nesta madrugada com 0,58% de queda, caindo também a bolsa em Hong Kong e em Taiwan, mantendo o movimento positivo, 0,15% de alta. Para a Coreia, 0,82%. No entanto, o minério caiu forte e puxou junto com ele aqui, ó, as ações de Vale 3, cai forte no dia de hoje. Para quem viu Vale a R$ 96 há pouquíssimo tempo atrás, exatamente aqui, ó, R$ 96,20 neste momento. Nós já estamos muito mais próximos aí dos R$ 70 do que dos 75, então R$ 71,91. Pouco tempo atrás nós conversávamos aí de Vale em 75, 80 reais, mas parece que o movimento negativo ele vai sim continuar. Para quem estava exposto à ação naqueles 96 reais, já está chorando as pitangas aí, já está indo dormir com os olhos marejados, porque a Vale caiu bastante desde desse topo aqui da companhia. Nós temos, claro, uma oscilação negativa de aproximadamente, não vou conseguir puxar, mas eu uso, claro, a nossa ferramenta Azteca, a nossa ferramenta Inca chamada Mouse, que também não vai deixar eu desenhar no mapa, então eu não vou trazer essa oscilação. O importante é destacar que Vale já cai no ano 17,30%, então 17,3%, queda bem abrupta para a ação da Vale, uma das mais estáveis, teoricamente, do nosso Ibovespa e uma das maiores participações também na composição do nosso índice acionário. Por isso que o Ibov aí no ano, ele soma uma queda, sim, um movimento negativo. Aqui a gente começou o ano nos 109 mil pontos e o Ibovespa já soma 5% de queda, boa parte aí puxada por essa forte queda de Vale, que caiu 17% desde o começo do nosso ano. Dólar futuro, moeda norte-americana, 0%, não tem aí, ó, estabilidade, não tem instabilidade, tá estável. No ano já soma 6,38%. No entanto, vem de um movimento positivo. Nós tivemos dias consecutivos de alta para o dólar, recuperou os R$ 5,00 e tá nessa faixa de preço, tá estável nos R$ 5,05, 5,058, cotação em tempo real dos contratos de dólar futuro negociados aqui em comparação ao real. Para 3R Petróleo, um dos principais destaques também do nosso Ibovespa, nós temos aí a negociação aos R$ 26,95. Tivemos uma disparada, foi para 33 e caiu, despencou tudo de volta, R$ 26,95. É bom destacar que algumas das principais casas aqui do Brasil e também do estrangeiro estão dando preço-alvo para 3R em 80, em 90 reais. Isso já é abaixo dos preços que nós vimos no começo do ano. Tinha gente apostando em 100 reais negociados aqui para 3R Petróleo. No entanto, a gente está bem longe, R$ 26,95. Principais oscilações positivas e negativas do nosso Ibovespa. CSN Mineração,
com um movimento negativo, 5,36%, Braskem também no negativo, 4,55%, Bradespar 4,38% e Vale 3. É difícil a Vale aparecer aqui nas maiores oscilações, número total, né? Na porcentagem mesmo, mas Vale 3 povoa aqui o nosso mapa de calor do lado negativo, 3,66%. Gerdau Metalúrgica, bastante companhias, muitas companhias aqui desse segmento de siderurgia e mineração do lado mais negativo do nosso Ibov. Do lado positivo nós temos Pão de Açúcar com 5,32%. Nós temos algumas notícias relacionadas a Cassino, a quem é o controlador aí da companhia, então 5,32%, movimento positivo da companhia. Raízen 3,22%, PetroRio 3,09%, acompanhando aí uma recuperação do petróleo, uma estabilização dos preços ali em patamar mais elevado do que nós vimos antes daquele corte da OPEP de 1 milhão de barris diários de produção. Nós temos PetroRio e também Petrobras entre as maiores altas, 1,42%. Deste lado aqui nós temos CPFL, Elet3, Taesa, alguns ativos aqui mais voltados a utilities em geral, que povoam também as principais altas do dia. Movimento até difícil de a gente ver nesse segmento específico, mas temos aqui Eletrobras, CPFL, Taesa e alguns outros ativos que eu vou caçar daqui a pouco e, claro, trago depois do nosso intervalo comercial. A gente vai para uma rápida pausa, mas na volta a gente tenta entender um pouquinho mais do que está acontecendo com o nosso Ibovespa, do que está acontecendo com os principais ativos e, claro, o que os gráficos desses ativos podem nos mostrar, mas depois do intervalo comercial aqui da BMC News.
PMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta com o BBC Estoque na área. Eu quero também que o seu like esteja na área, então abaixa um pouquinho o seu vídeo e desça a cacetada nesse like. Tem pouco like aqui na nossa programação. Lembrando, nós trocamos o link da transmissão aqui do YouTube porque ele não nos permite fazer transmissões muito longas. A gente precisa do seu like, do apoio de quem está nos assistindo. Tem bastante gente nos acompanhando neste momento e pouquíssimos likes, então desçam a pedrada nesse like. Quebrem esse botão aqui da curtida do YouTube, porque assim você auxilia na produção diária de conteúdo sobre o mercado financeiro, nos ajuda muito a disseminar esse conteúdo de qualidade sobre finanças, sobre negócios, empreendedorismo e também, claro, mercado financeiro de renda variável aqui no Brasil. Então, por favor, deixem o like de vocês, para vocês que acompanham aqui a nossa programação. E vocês viram também no nosso intervalo comercial, teremos um Deepcast especialíssimo nesta semana com o Jorginho. O Bit venceu, então, por favor, aí, acompanhe. Estou ansiosíssimo, não acompanhei a gravação, quero saber o que saiu dessa conversa. Alan Gani e Jorginho do Beach Tênis. Vai ser um programa bem aguardado aí, vai ter bastante coisa pra gente dar umas gargalhadas e também uma conversa séria ali, porque o Gani é um homem sério, ele não faz brincadeirinha não, o homem é um rapaz de respeito aqui, pelo amor de Deus, hein, gente? E claro, pra gente entender um pouco mais sobre tudo que tá acontecendo aqui no nosso mercado, quais esses movimentos, será que a gente ainda tá naqueles movimentos de correções que são saudáveis para o nosso Ibov? Será que o dólar futuro e o dólar em geral ele vai manter esse patamar? Gostaria de convidar Kaique Stein, analista técnico, aqui para a nossa conversa. Kaique, muito obrigado pela participação de hoje. Agradeço imensamente por ter aceito o nosso convite e, claro, trazer essas análises aqui, um olhar um pouco mais apurado para esses ativos que nós enxergamos na tela, mas não entendemos o que está acontecendo com eles. Fala, Gabriel, muito obrigado pelo convite, prazer imenso estar aqui com vocês, né? Segunda-feira, semana só começando e eu espero que seja uma semana boa. Deixa eu pegar minha tela aqui, dividir com vocês, até para a gente poder entender melhor, né? Todo mundo perfeito. Falando a mesma língua. Vamos lá, acho que começando com o Ibov, eu acho importante a gente dar uma olhada aqui no Ibov, numa tendência de alta, né? O que define uma tendência de alta na análise técnica? Uma sucessão de topos e fundos ascendentes. No caso aqui, a gente vê que ele está caminhando dentro de um canal de alta. Aqui tem uma série de outros riscos, porque isso aqui está nos 60 minutos. Se a gente olha no prazo mais longo, nós vemos que ele tem uma tendência de queda que foi recentemente quebrada ali por uma sequência de topos e fundos ascendentes, né? Eu costumo colocar notas aqui, o que marcam alguns pontos, e a gente percebe claramente que esse otimismo começou no nosso mercado desde que o Lula cancelou ali sua viagem para a China, a primeira vez, né? Dando ali espaço para que o arcabouço fosse aos poucos implementado. Claro que desde então tivemos ali altos e baixos, recentemente, né, com o arcabouço chegando no Congresso, o mercado não gostou tanto assim. Apesar disso, as coisas vêm caminhando e, de modo geral, a perspectiva é ligeiramente mais otimista. Da mesma forma que nós temos o Ibov apontando para uma tendência de alta, a gente tem aqui, na outra ponta, o dólar. Vou pegar o gráfico do dólar futuro. O dólar vem trabalhando ali um movimento de queda, né? Passamos um bom tempo meio que lateralizados, mas estamos perdendo o patamar. Os dias de alta da semana passada, foi de certa forma decepção com os detalhes do arcabouço, fizeram a moeda subir, no entanto, frente à queda que assistimos ao longo das últimas semanas, isso aqui ainda não passa de um movimento de correção. Então a expectativa é otimista, e o que no caso do dólar, otimismo se reflete numa moeda em tendência de queda. Maravilha? Tem alguma dúvida que você queira em relação a algum papel específico para hoje, algo que chamou a atenção aí, ô Gabriel? Tem gente agora apaixonado por Vale 3 e o ativo bateu aqueles R$96 há um bom tempo, lá no comecinho do ano. O pessoal estava muito otimista com o ativo. No entanto, desde então, desde aquele topo de R$96,20, foi ladeira abaixo, foi perdendo algumas métricas importantes e continua perdendo valor. Vale agora chega aos R$71,90. O que a gente pode ter de noção
Para esse ativo especificamente, será que tem algum sinal de reversão? O pessoal pode ficar um pouco mais animado com Vale ou é carrinho de rolimã na ladeira, como o pessoal gosta de falar aqui no nosso chat? Boa, boa. A Vale vem numa tendência de queda, de fato, desde que marcou ali a região dos 96, marca topos e fundos descendentes. Hoje abriu já com gap de baixa forte aqui, dando sinal de que pode estender aí esse movimento de queda. Como abriu com um bom gap, acho que vale a pena acompanhar ainda o pregão de amanhã, porque de repente pode ser que o papel apresente uma reversão, né? Não dá para saber somente com a leitura da sessão de hoje, mas se de repente ele deixa um candle isolado aqui, isso pode marcar uma reversão. De modo geral, eu não gosto de contar com essas possibilidades, a menos que elas estejam de fato concretizadas. De modo geral, temos Vale numa tendência de queda, inclusive perdeu aqui alguns bons patamares, tá? Com isso, se a gente falar em termos de pontos técnicos, gráficos, eu ficaria de olho num próximo fundo, nesse caso situado lá na região em torno dos R$64, é um próximo nível de suporte, o que tem um longo caminho até lá. Se alguém quiser arriscar algum ponto antes disso, tem uma linha aqui que já foi um ponto de briga em diversos momentos do passado ali, ao longo do ano de 2022, por exemplo, que é mais ou menos a região ali em torno dos R$69, né? Dos R$69 até algo próximo dos R$70. Essa faixa, a gente nota que marcou diversos topos e depois chegou a marcar fundos, então pode ser uma região de suporte. Mas o fato é que neste exato momento o papel vem ali numa queda livre, né? O que dá para talvez fazer, deixa eu ver, pegar uma linha paralela aqui e traçar algum suporte a partir desse ponto, nem isso, ele fugiu completamente do canal que vinha construindo, então de fato o papel deu uma acelerada de queda com a sessão de hoje, acho que vale a pena acompanhar aí para ver se esse ponto fora do canal está sinalizando uma exaustão para em seguida reverter para compra, ou está dando sinal de que esse movimento de queda pode se estender muito mais. Hoje é um dia difícil de tomar decisão. Preferiria aguardar ali mais um dia, pelo menos, para decidir se vale a pena tentar pegar uma reversão ou se vale a pena acompanhar um pouco mais, esperar o papel encontrar o seu fundo de fato. Não acho que vale a pena trabalhar nenhum tipo de trade de venda, tá? É um papel muito forte, é uma empresa que a gente não vai ver ela caindo, indo em direção ao zero, como acontece com outras tantas empresas aí. Então, não arrisco trabalhar uma venda, ainda mais depois que ela já esticou ali uma sequência de sessões no vermelho. Não vale a pena esse tipo de trade nesse tipo de papel. Maravilha. Caio, eu gostaria de pedir 1000 perdões a ti. Eu te acreditei como Kaique, mas eu fiz uma baita de uma confusão por aqui. Peço 1000 perdões na hora que eu chamei ali Caio Sasaki. Muito obrigado mesmo. Peço perdão aí pelo equívoco, pelo erro. E a gente comentava, você falou, não é um papel que vai a zero, que vai cair demais. Que não tem essa força compradora, porque é um papel forte, um dos maiores participações ali no nosso Ibovespa. Mas aí tem gente aqui que já mandou pergunta, fala, Gabriel, fala de Apvida. Aí a coisa muda de cenário, tudo que cai muito, o pessoal começa a crescer o olho e fala, não, pode ter uma bela recuperação. Apvida, dá pra gente ter alguma esperança positiva? Porque o ativo está indo e vindo, ele tem ora uma valorização muito forte, ora uma perda muito acentuada. Como que tá o olho aí para Apvida, esse papel aí que chamou a atenção de bastante investidor nessas últimas 2 semanas? Boa, boa. É curioso, na quinta-feira eu ainda comentei, no começo do dia, no começo da sessão, que era um papel interessante para trabalhar um long and short, uma operação ali, né, contra a concorrente dela, da Reddor. Então seria interessante ter comprado a Apvida e vendido a Reddor. E hoje na abertura eu falei, olha só, como na quinta-feira desenvolveu bem, hoje era de desfazer essa operação. Agora, olhando o papel assim isolado, é importante lembrar em termos de contexto, né? Desde que o Lula assinou ali com relação ao piso, né, para
os enfermeiros. Isso preocupou, mas a empresa foi rápida em sinalizar que eles haviam provisionado essa questão. Os investidores se sentiram confortáveis e empurraram ali o papel para cima na quinta-feira. O que me chama a atenção é o seguinte: o papel de fato vem formando uma sequência de topos descendentes, mas nota-se que esses topos eles já perderam um pouco do ritmo, né? E fundos também ascendentes. De certa forma, a gente está tendo um afunilamento, né? Os topos estão ficando mais baixos, os fundos mais altos. A impressão que eu tenho, pelo menos, é que a expectativa ela segue um pouco mais positiva, tá? A gente percebe ali o avanço dos fundos mais acentuados que o dos topos, né? Os topos deram meio que uma travada aqui nessa faixa um pouco abaixo dos R$3, entre os 3 e podemos pegar aqui esse fundo da semana passada, 2,80. Deixa eu deletar aqui um pouco as linhas para dar uma limpada. Então a gente tem aqui umas regiões de resistência sendo testadas. O papel aparentemente se prepara para engatar uma tendência um pouco mais compradora. Outra coisa que me chama a atenção é que já começamos a perceber que nos candles compradores, é o caso desse aqui, é um candle comprador, esse daqui é um candle comprador, em termos de volume de negócios, eles começam a despontar acima dessa média. Isso é uma média de 20 dias, né? 20 dias é mais ou menos o que tem dentro de um mês. Então, começam a negociar movimentos de compra com volume acima da média. Me chama a atenção também que os candles, como marcou assim, um candle de fundo, um volume também ligeiramente acima da média. Me parece que existe aí um pouco mais de otimismo pressionando o movimento de compra. Isso não é tão gritante assim. Provavelmente a gente vai ter isso de maneira mais clara se encontrarmos candles rompendo esses topos, mas se alguém ainda quer tomar um pouco de risco de maneira um pouco antecipada, eu arriscaria um pouco mais a compra do que a venda nesse primeiro momento. Tá? Confirmação de fato só rompendo esses topos, mas de modo geral a impressão que eu tenho é de uma pressão um pouco mais compradora do que vendedora. Maravilha, para quem estava acompanhando aí o nosso chat, bastante gente me pede há uns bons dias, a gente sempre faz essa atualização sobre a Apvida. É bom ficar vigilante, tanto para a Apvida quanto para a Vale, tentar enxergar esse movimento, agora que está um pouco mais indefinido, pode dar uma recuperada ou pode também apertar um pouco o passo para baixo, claro, ficar vigilante, ficar acompanhando o mercado, ver ali uma boa oportunidade. Caio, muito obrigado pela participação de hoje, uma participação um pouco mais rapidinha. Se puder descompartilhar a sua tela só para a gente se despedir aqui do nosso BMC Stock. Agradeço imensamente por ter aceito nosso convite, participado aqui. Peço perdão novamente pela bela de uma confusão que eu fiz aqui no ar. Relaxa, tudo tranquilo. Foi um prazer participar, como sempre, tá? Sempre que precisarem é só chamar. Estarei a postos aqui por vocês. Forte abraço aí. Maravilha. Miguel. Para quem quer te acompanhar, o Caio Sasaki, como que encontra aí nas redes sociais, como que pode ter acesso aí ao seu trabalho? Maravilha. As minhas transmissões eu faço por dentro do Portal do Trader. Então, portaldotrader.com.br, dá para encontrar o YouTube do Portal do Trader. Todas as manhãs eu estou ao vivo, acompanhando o pessoal com o mercado aberto, né? E no Instagram, Caio_Sasaki, S-A-S-A-K-I. Vai ser um prazer encontrar vocês por lá também, todos os dias respondendo dúvidas relacionadas a trade. Então é um lugar bacana para dialogar com a galera em geral. Maravilha, Caio. Muito obrigado. Seja sempre muito bem-vindo, não só ao BMC Stock, mas também ao restante aqui da nossa programação. Sempre um prazer conversar contigo. Última atualização do Ibovespa, antes de nós encerrarmos aqui o nosso BMC Stock, irmos direto para o BMC Market, que hoje está agitadíssimo. Ibovespa continua nesse vai ou não vai, 0,37%. Já perdeu aqui os 104 mil pontos, 103.983 pontos. Para o Ibovespa. Vamos ver se até o final do dia a gente tem ou uma grande movimentação para o índice ou essa manutenção pelo menos nos 104 mil pontos, que foi, claro, o patamar ali de abertura do nosso índice. Até este momento, 8 bilhões e 700 milhões de reais negociados, um pouquinho abaixo da média. A gente está aqui com o Ibovespa não muito agitado. Lembrando, eu mencionava no começo do programa que nós teremos uma semana agitadíssima pela frente. Teremos o PCI divulgado lá nos Estados Unidos, os dados do PIB também
serão divulgados, muita agenda ali corporativa, balanços operacionais, lembrando, tecnologia começa a divulgar os seus resultados, as grandes companhias de tecnologia lá nos Estados Unidos. Nesta quarta-feira teremos Microsoft, a Alphabet e Meta divulgando os seus balanços operacionais do primeiro trimestre. Claro, nos aproximamos da tomada de decisão de política monetária lá nos Estados Unidos. Nesse comecinho de maio a gente vai ter muita discussão e o mercado já está precificando muito, com bastante margem, um novo aumento de 25 pontos base para os juros nos Estados Unidos. Então, muitas discussões ainda sobre a mesa. Hoje é um dia um pouco mais esvaziado, não temos grandes agendas, então o Ibov faz esse movimento aqui de manutenção e pouco volume de negociação. Isso se replica, claro, para os Estados Unidos. Tivemos alguns resultados divulgados, mas os grandes resultados, eles acontecerão, eles serão divulgados ao longo desta semana. Neste momento, Dow Jones 0,01% de queda, 0,19% de queda para S&P 500 e 0,67% de queda também para a Nasdaq. Eu vou ficando por aqui. A partir de agora, você acompanha BMC Market. Alan Gani e Felipe Nascimento trarão as principais discussões do mercado financeiro do dia de hoje. Um abraço para todos. Tchau, tchau.